Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre estar completamente preparado e pronto. E quero ler uma passagem para falar sobre esse assunto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 ao 17. Estarei lendo na linguagem de hoje, que diz o seguinte: E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amados, Deus tem a boa obra preparada de antemão para andarmos nela. Em Efésios 2:10 diz que a boa obra que Deus tem preparado para nós já de antemão para andarmos nela. E aqui também Paulo está falando para Timóteo. Veja, muito importante isso, os pais, né, que têm crianças, todos nós, mas olha só o que ele diz a respeito de crianças. Como os pais precisam assumir a responsabilidade que Deus lhe confia sobre as crianças. Porque as crianças ainda não têm consciência, não têm entendimento das coisas mais elevadas, das coisas eternas. Então, Deus colocou os pais para contatar com essas crianças, para agir nas crianças. Os pais são autoridades sobre as crianças. A autoridade vem de autor e criador de todas as coisas. O único autor e criador de todas as coisas é Deus. Então, ele colocou os pais, são autoridade representativa, representam Deus sobre as crianças, para dar segurança, proteção, livramento e toda sorte de bênção que Deus tem para liberar através dos pais. Então veja bem aqui a observação que o Espírito Santo deixou através de Paulo. Desde menino. Então os pais devem ensinar as crianças desde pequenas. Desde menino você conhece as Escrituras Sagradas. Olha só, ele vai discorrendo, quer dizer, a palavra de Deus, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, como é importante os pais não só ler a palavra de Deus junto com os filhos, orar com os filhos, ao deitar, com levantar, como a palavra de Deus orienta, né? Mas o convívio do dia a dia, mas especialmente colocar a palavra em prática, viver essa palavra de Deus no dia a dia diante das crianças. Então, por isso que elas vão aprendendo, não só tomando conhecimento, mas vivendo na prática também. É isso que Paulo está dizendo aqui, que dá a sabedoria, que leva à salvação por meio da fé. Então, a criança vai crendo quando vai ouvindo a palavra de Deus, vivenciando dentro do lar, da casa, com o pai e a mãe, né? Depois no 16 diz assim, ó, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. Então, se você quer ensinar as crianças a verdade, porque você já observou, as crianças desde pequenas já mentem, porque aquele espírito da mentira está ali, que vem de geração em geração. Então, para mudar, precisamos ensinar a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a criança já desde pequeno vai ser liberta de todos os enganos, das mentiras do inimigo. Vai experimentar, ficar liberto de tudo isso, vai ficar livre,
Você vai ver essa criança vai avançar, vai prosperar, não só materialmente, mas espiritualmente, nas emoções, vai ser completamente próspero, a glória de Deus. Então veja bem como continua. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, quer dizer, ele mostra limite, não só para as crianças, mas para nós também, até onde podemos ir, até onde podemos ir e não ir. Olha só, corrigir as faltas. Então, quando falhamos, fraquejamos ainda, devido a essa natureza carnal, natural ainda sendo muito forte no início, falhamos ainda. Então, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, ela faz tudo, inclusive ensina a maneira certa de viver. Ou seja, a palavra nos alinha com a vontade de Deus, que a vontade de Deus está expressa nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Por isso devemos criar o hábito de ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus diariamente, todos os dias. Olha só, e depois nos 17, e isso para que o servo de Deus esteja pronto. Agora eu só dar uma paradinha, servo de Deus. Isso é muito importante, porque Deus objetiva com cada um de nós nos fazer um instrumento dele na terra, para servi-lo, para glorificar ele. Para isso que Deus nos criou, nos formou a sua imagem e semelhança, para ter uma expressão na terra, para que o reino dele, a vontade de Deus dele venha na terra. Lembra na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou que viesse o reino dele, a vontade de Deus, assim na terra como é no céu? Pois bem, é para isso. Então veja bem, para servi-lo. E por isso que a pessoa que não serve, ela não tem o sentido da vida ainda. E lá em Malaquias diz a palavra de Deus que Deus fará uma diferença aqueles que servem e aqueles que não servem. Você vai observar a grande diferença daquele que serve e que não serve. Isso quer te motivar. Dizer, eis-me aqui, Senhor, dispõe de mim para servir o Senhor. Você verá a mudança que vai acontecer. Veja bem, então isso para que o servo de Deus, então o primeiro passo é isso aí, esteja agora só, olha, o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto. Deus quer nos preparar de uma maneira plena e completa, e é através da palavra de Deus. Por isso você não deve ser indiferente mais à palavra, em relação à palavra. Não deve ser mais incrédulo em relação à palavra de Deus. É o próprio Cristo, que é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Lembra isso sempre, né? Cristo era o Verbo, se fez carne. Veja bem, então, mais como termina. Pronto para fazer todo tipo de boas obras. É o que eu falei no início. A boa obra que Deus já tem preparado de antemão para darmos. Mas para isso nós temos que passar por esse processo. Ser trabalhado, ser transformado, ser liberto, ser curado, ser salvo no espírito, na alma, no corpo, levar-nos à consagração total ao Senhor, à dependência do Senhor, a desejar ardentemente ser cheio do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. É assim que vamos fazer a boa obra que Deus já tem preparado de antemão. Amém? Vamos lá então, mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham nesse tempo agora, como diz aqui, né? Estar completamente preparado e pronto para corresponder o chamado, a escolha que o Senhor te escolheu, fazer parte desse grande projeto em toda a terra. Amém? Vamos lá, então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Nós somos muito gratos porque cada um de nós foi chamado, escolhido, Senhor. Nós precisamos passar por esse processo de transformação, Senhor, para que possamos estar totalmente, completamente preparados, Senhor, e pronto para te servir, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor.
Em nome de um dia ricamente abençoado, em nome de Shalom, Shalom a todos.